Olá, meu nome é Victor Cardel, sou orientado pelo professor Bruno Santos e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de dissertação de mestrado intitulado Systematic Review and Key Learning Based Design Scheduling Functions for Six-Digit Networks. Começando com a contextualização, esse trabalho se dá no contexto das indústrias inteligentes que surgem nas chamadas quarta e quinta revoluções industriais. Tais indústrias são compostas por diversos aparelhos conectados entre si e na internet. E a gente consegue ver na primeira imagem um exemplo de uma indústria desse tipo, com diversos aparelhos e profissionais especializados, então um sistema complexo, apresentando um alto grau de complexidade. Nesse contexto, a internet das coisas, denominada IoT, é intensamente utilizada e essa utilização no contexto industrial é chamada Industrial IoT ou IIoT. Essas indústrias possuem requisitos rígidos que precisam ser obedecidos. Entre esses requisitos, damos destaque para latência, confiabilidade, consumo de energia, mobilidade e conectividade. E assim como temos requisitos, temos também desafios. Mobilidade implica em comunicação sem fio. O ambiente instável das indústrias, com muita variabilidade das condições ambientais, implica em desvanecimento e colisão dos sinais, o que acarreta em perda de qualidade na comunicação. Nesse contexto, a arquitetura de rede Six-Stitch surge como uma possível solução para implementar os requisitos e lidar com os desafios previamente citados. Vamos discutir essa arquitetura com um pouco mais de detalhes. O Six-Stitch é uma arquitetura para rede sem fio de baixa potência que tem por objetivo prover alta confiabilidade, baixo consumo de energia, latência determinística e conexão com a internet por meio do protocolo IPv6. A figura mostra a arquitetura com suas respectivas camadas. Para o presente trabalho, a gente só está interessado na camada de rede, na camada operacional e na camada de link. A camada de rede utiliza o RPL, que é um protocolo de roteamento para a internet das coisas, que define uma estrutura chamada DODEG, que é um grafo acíclico direcionado a uma estação base, ou dispositivo raiz, como demonstrado na figura. Já o 6LoWPAN provê compressão de redes e fragmentação de pacotes, caso se faça necessário. Já a camada de suboperação, também chamada de Six-Top, junto com a camada do mecanismo de acesso ao meio, que é o TSH, define a forma como os dispositivos se comunicam. Os dispositivos ligam e desligam seus rádios em momentos pré-determinados, além de enviarem uma frequência específica. A esse par, instante de tempo, também chamado de time slot, e frequência, se dá o nome de célula. As células estão organizadas em uma matriz periódica, ela se repete ao longo do tempo, chamada slot frame. Para exemplificar o uso do slot frame, vamos usar a figura do slide, onde vemos que o dispositivo 4 deseja se comunicar com o dispositivo de número 2. O dispositivo 4 vai fazer o quê? Ele vai invocar um componente chamado função de escalonamento, que define quando um dispositivo vai se comunicar com seu par RPL e quantas células ele vai inserir no slot frame para atingir esse objetivo. Após essa etapa, o protocolo 6P é invocado para que as células sejam negociadas e os nós possam efetivamente se comunicar. As mensagens de controle, todas elas são trocadas pela célula reservada 00, como está indicado na figura. O dispositivo 2 vai analisar as opções e vai retornar as que ele pode atender. Nesse momento, quando ele retorna, os aparelhos se comunicarão no instante e no canal definido pela célula que eles negociaram. Dada essa discussão, essa breve discussão teórica, a gente pode ir para as perguntas de pesquisa. Quais que são as perguntas? Quais propostas de IA existem para lidar com os problemas de escalonamento em rede Six-Stitch? Qual que é a distribuição dessas técnicas? Tem uma tendência a aplicar uma determinada técnica para resolver o problema? No quesito metodológico, como que essas técnicas estão sendo avaliadas? Quais são as metodologias utilizadas para validar as propostas apresentadas na literatura? Com isso, a gente entra na revisão de literatura, que foi dividida em etapas. A primeira etapa consistiu na elaboração de um string de busca e dos critérios de inclusão e exclusão para os artigos coletados. Nosso string de busca inclui a palavra Six-Stitch, variações da palavra scheduling e outros termos de IA, e a gente tirou a palavra comprehensive para excluir service, que a gente não desejava. Então, a gente utilizou os seguintes critérios de exclusão. Se o trabalho foi um server, revisão ou meta-análise, a gente corta. Se o trabalho foca exclusivamente em análise de performance de um método que já existe, a gente também cortou. Se o trabalho não é um paper publicado em conferência periódico, se não tiver em inglês, se não usar IA, que é o que a gente quer avaliar, e se foi publicado antes de 2019, o corte temporal. A próxima etapa, então, consistiu em aplicar a string de busca no Google Scholar e aplicar os critérios de exclusão nos artigos retornados. A gente obteve 195 papers com a string de busca e após o filtro, a gente conseguiu filtrar para 13 artigos. A próxima etapa consistiu na leitura dos artigos e na identificação das principais características desses artigos. Isso nos levou a desenvolver a seguinte taxonomia, que responde à primeira pergunta, ou seja, quais são as abordagens existentes. Dividimos os trabalhos em baseados em aprendizado e os não baseados em aprendizado.
Existem poucos trabalhos na literatura que exploram os métodos não baseados em aprendizados, como dá para ver na taxonomia, e os métodos baseados em aprendizado, a gente vê que a gente tem uma divisão entre aprendizado por reforço e deep learning, com uma predileção aí por aprendizado por reforço, que contém key learning, com 5 papers, policy gradient e aprendizado federado. Por fim, a última etapa consistiu em compilar as informações e gerar os resultados presentes na dissertação, gerando a revisão final. Isso nos permite responder a terceira pergunta, ou seja, como os métodos estão sendo avaliados. A revisão permitiu concluir o quê? Bom, que a maioria dos trabalhos é avaliado por simulação, ou no Cuja ou no 60 Simulator, que testbeds reais eles são empregados, mas com menos frequência, e normalmente em conjunto com simulação, e que as métricas mais usadas para avaliar elas são latência, o PDR, que é o Packet Delivery Ratio, e o tempo de vida da rede. Além do tempo de vida da rede, a gente considerou também o tempo de adesão à rede, que é o tempo que demora para os dispositivos se juntarem à rede, no nosso trabalho. Dada essa discussão, podemos entrar efetivamente nas funções de escalonamento propostas nesse trabalho. A gente propôs duas funções de escalonamento baseadas em Key-Learning. O primeiro, um baseline com estratégia estática de geração de estados, e o segundo, com estratégia dinâmica de geração de estados. A gente vai discutir com mais detalhe o que isso significa. Para compreender os algoritmos, a gente primeiro precisa ter uma visão geral da arquitetura desses algoritmos. Na figura, conseguimos ver que a função de escalonamento proposta é invocada sempre que uma requisição feita por ela para remover ou inserir uma célula do slot frame é levada a cabo pela camada TSCH, depois de um certo delay. Isso fornece um feedback rápido para o agente acerca da efetividade ou não de suas ações, fundamental para uma estratégia bem-sucedida de aprendizado por reforço. Sendo um trabalho baseado em Key-Learning, a gente tem que discutir a Key-Table. A Key-Table é uma estrutura de dados, em formato de tabela, que armazena em suas linhas os estados que o agente pode se encontrar e em suas colunas as possíveis ações que esse agente pode realizar. Cada entrada da tabela é chamada valor Q e representa a recompensa esperada que o agente pode obter ao realizar uma ação em determinado estado. É importante também, para a discussão do funcionamento do algoritmo, discutir o epsilon, que é o parâmetro epsilon. Esse parâmetro controla a proporção entre o modo de exploration, em que o agente ele utiliza ações aleatórias para aprender a melhor estratégia, e exploitation, em que o agente encontra-se em uma fase de utilizar a key table para tomar suas decisões. Vemos que o epsilon ele vai decaindo de acordo com a fórmula no slide, que depende do valor máximo e mínimo desse parâmetro. Para preencher essa tabela com os valores Q, como é que funciona o algoritmo? A gente tem que usar uma equação chamada equação de Bellman. O efeito dessa equação, após cada iteração do algoritmo, é armazenar na tabela para um determinado par estado-ação a maior recompensa esperada, baseada na ação mais promissora. A recompensa é computada pela função de recompensa, que vai definir para o agente se a ação que ele tomou ali é boa ou ruim em determinado contexto. Dessa forma, uma boa implementação do Key-Learning é altamente dependente da elaboração de uma boa função de recompensa. Tendo discutir o Key-Learning, a gente precisa entender a estrutura da nossa tabela, da tabela que a gente propôs. O estado é formado por variáveis, que em nossa modelagem escolhemos por ser o tamanho da fila do dispositivo, a bateria e o tráfego local que o agente é capaz de medir. Essas variáveis precisam ser discretizadas, porque elas são variáveis contínuas que têm que ser transformadas em valores finitos para ser as linhas da tabela. Então, elas precisam ser discretizadas para formar as linhas, ou seja, ela encontra-se em um estado alto ou baixo, 0 ou 1. Os dois métodos propostos se diferenciam principalmente na maneira como eles discretizam seus estados e definem sua função de recompensa. Então, antes de discretizar as variáveis, a gente precisa medir essas variáveis. A taxa de utilização da fila é medida por uma razão simples entre o número de pacotes na fila e sua capacidade, e o tráfego é medido através da diferença entre os pacotes reconhecidos no tempo t e t-1. A ideia é que quanto maior for esse valor, maior é o tráfego. Já a bateria é medida usando o modelo provido pelo próprio 60 Simulator, que foi o simulador que a gente usou para implementar. Em seguida, a gente precisa fazer o quê? Discretizar esses estados. Para isso, passamos cada métrica por uma função de discretização, como está mostrado na figura. Na nossa abordagem estática, como é que é essa função? É muito simples. A gente vai comparar o valor com um determinado threshold que a gente obteve empiricamente. Se for menor ou igual, retorna 0. Se for maior, retorna 1. Já a estratégia do escalonador dinâmico é mais sofisticada. Ela inclui um buffer, onde são armazenadas as medidas recentes para determinada métrica. Na figura a gente está usando o tráfego como exemplo, mas toda a discretização para toda a métrica é feita da mesma maneira. O tamanho do buffer é 5 no exemplo, e a gente vê que o agente computa inicialmente a média das observações recentes, no caso sendo 3.44. Após computar a média das observações recentes, o que é que ele faz? Ele vai observar a métrica atual. Vamos supor que seja 4.1. Como 4.1 é maior que a média de 3.44, o que é que ele faz? Ele conclui que, como foi maior que a média, eu vou considerar que isso foi alto.
Evidentemente, se fosse menor, ele ia considerar que foi baixo, ou seja, 0. Se for alto, ele considera que é 1. Agora, para que seja possível conferir a dinamicidade necessária, o buffer tem que ser atualizado com a nova observação e a medida mais antiga descartada. Por isso a estratégia é chamada de sliding window, né? Pois é como se uma operação de shift right fosse realizada pelo buffer na janela de observações. Tendo discutido como é que a gente forma os estados, podemos ver como fica a nossa key table. As linhas são os estados discretizados, as colunas são as ações, que são, respectivamente, inserir, deletar ou fazer nada, certo? Mas para além de escolher se ele vai inserir, deletar ou fazer nada, o agente tem que escolher quantas células ele vai inserir. No caso do nosso método baseline, o que é learning estático, ele simplesmente vai somar, isso é verdade na verdade para os dois casos, ele vai somar as variáveis discretizadas para inserir, e no caso de remoção, ele vai fazer 3 menos o número de variáveis que ele iria inserir. Por que 3? Porque é o número máximo que ele conseguiria inserir, então a gente também quer remover no máximo 3. É importante notar que só removemos células com baixa utilização, pois notou-se empiricamente que se retirarmos células com alto uso, a performance se degrada consideravelmente. Mas se a gente retira células que são redundantes, a gente consegue poupar recurso computacional. Por fim, temos que discutir as funções de recompensa. A abordagem estática utiliza uma função simples. Se o agente alcança um estado considerado desejado, que é um estado de baixo tráfego, baixa fila e alta bateria, damos uma recompensa alta. Caso contrário, a recompensa é proporcional às variáveis discretizadas. Alta recompensa para tráfego e fila baixos e bateria alta e baixa recompensa caso contrário. Já a função de recompensa da abordagem dinâmica, ela se baseia no efeito que as células inseridas ou removidas tiveram. Então a gente tenta mensurar se a ação teve realmente um efeito. O algoritmo destacado demonstra essa lógica. Se as células recentemente inseridas enviaram pacotes, considera-se que foram efetivas e aumenta-se a recompensa. Por outro lado, na remoção, considera-se que foi uma ação vantajosa caso as células realmente tenham sido removidas. Lembrando que a gente só remove células com baixa utilização. Ou seja, que não foi um pedido de remoção redundante, inefetivo. Tendo discutido os algoritmos, vamos partir para a análise estatística. A nossa análise consistiu em um experimento 2K fatorial com K igual a 3. O experimento fatorial fez com que houvesse a necessidade de desenvolver uma métrica única de performance para os algoritmos, o que nos levou a desenvolver uma função de score, baseada na agregação das métricas de latência, PDR, tempo de adesão e tempo de vida. Então a gente criou uma função de agregação de métricas, onde quanto menor, melhor. A gente utiliza a função de score para realizar os experimentos e, consequentemente, fazer a análise fatorial. A tabela mostra as configurações experimentais que a gente usou para realizar os experimentos. Note-se que para estressar a rede, fornecer um número razoável de informação, para que o agente que learn ele possa aprender, a gente utilizou uma topologia randômica e uma aplicação com característica de rajada. Então, a gente vai usar essa tabela para mostrar os resultados do experimento fatorial. Nessa modalidade experimental, a gente vai testar todas as possibilidades, todas as combinações de fatores, e aplicamos o método para determinar o impacto de cada fator na performance, que no nosso caso foi medido pela função de score. Vemos que claramente, com significância estatística, os fatores da fila e da bateria foram os fatores que tiveram maior impacto na performance dos algoritmos. Passando então para os resultados experimentais, nós consideramos as métricas de latência, tempo de vida, taxa de entrega de pacote e tempo de adesão à rede, como já foi comentado. Os algoritmos comparados foram a MSF e a EMSF. O que é a MSF? Ela é o baseline proposto pelo Six-Tish Working Group, o grupo de trabalho do Six-Tish. A EMSF ela é uma extensão da MSF proposta na literatura, que ela faz uma análise estatística, ela tenta estimar uma distribuição de probabilidade para poder ver quantas células ela vai inserir ou remover. O nosso próprio o método estático, que a gente chama de Key Static, que é a nossa baseline proposta. O método dinâmico de discretização, que é o Key Dynamic. E a gente também, para avaliar a validade do experimento fatorial, a gente avaliou com os métodos que utilizam somente fila e somente a carga como parâmetro, para ver se realmente eles são os métodos que a performance deles pode ser explicada somente por esses fatores, certo? Então vamos começar discutindo a latência. Latência é uma métrica que quanto menor, melhor é o valor, né? Quanto menor, melhor. O Key Static e o Key Dynamic, que são nossos métodos propostos, obtiveram baixas latências, principalmente quando comparados com a MSF. Se comparados com a EMSF, obtiveram latências comparáveis, mas com menos variação. É importante notar a similaridade de performance entre as variações que usam apenas a fila ou a bateria,
como fatores e o método proposto, apesar da ligeira vantagem em alguns momentos do método que usa todos os fatores. Esse comportamento ele se repete em todas as métricas, demonstrando a validade do experimento fatorial. Já o PDR, que lembrando é a taxa de entrega dos pacotes, é uma métrica que quanto maior, melhor. O Q-Learning dinâmico obteve um dos melhores resultados, considerando a estabilidade dos valores. Já o Q-Static ele foi ligeiramente melhor que a MSF, e a EMSF obteve uma boa média, mas com alta variação no intervalo dos valores. Nota-se que, em geral, o PDR ele foi baixo para todos os métodos, e isso é natural, pois a gente utilizou uma aplicação que estressou a rede consideravelmente. Já o tempo de adesão é mais um caso, e enquanto menor, melhor. Nesse caso, vemos que todos os métodos são comparáveis, com exceção da EMSF, que sofre uma penalidade significativa nesse quesito. Provavelmente porque ela não faz essa descrição na hora, não remove as células com cuidado. Como o nosso método proposto, ele toma esse cuidado de remover células somente quando ela está numa certa taxa de entrega de pacotes, né? Para não degradar a performance da rede. Passando então para o tempo de vida, temos uma métrica em que maiores valores são desejáveis. Nosso método proposto novamente se sobressai quando discutimos o tempo de vida da rede, tendo um resultado quase igual ao da MSF. Isso é muito significativo se compararmos a performance do método em relação a outras métricas em que a MSF ela é superada, como a latência. Usualmente métodos que possuem baixa latência costumam pagar com o tempo de vida, o que não foi tanto o caso para o nosso método proposto. Vemos que a EMSF tem penalidades significativas nesse quesito. Por fim, comparamos todos os métricos usando a nossa função de score, lembrando que quanto menor, melhor, a função de métricas agregadas. E a gente vê que o método proposto ele obteve o menor score, o que significa que, em geral, é o método que melhor consegue balancear as diferentes métricas para entregar um resultado robusto. Vemos então que fomos capazes de obter latências reduzidas, um alto PDR, tempo de vida e tempo de adesão comparáveis e, em geral, o melhor score em relação aos métodos comparados. Então, durante o mestrado, a gente conseguiu publicar 2 artigos. Um foi relativo à primeira etapa desse trabalho, discutido na qualificação, que foi publicado no SBRC de 2024. O segundo foi na temática de sistemas de transportes inteligentes, publicados no SDS de 2024. A gente também vai submeter o presente trabalho para a revista Ad Hoc Networks. Concluindo, o nosso trabalho consistiu em uma revisão sistemática, que avaliou os trabalhos existentes e buscou responder às questões de pesquisa levantadas. Propomos e desenvolvemos também 2 novas funções de escalonamento baseadas em Q-Learning, uma análise estatística detalhada, que inclui uma análise fatorial e uma avaliação experimental completa. Com isso, eu encerro a apresentação do trabalho, agradeço muito a atenção e é isso.